Olá, paz, Alexandre Silva por aqui e hoje nós estamos então iniciando a nossa série Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. A minha intenção então nessa série é trazer para você cerca de 10 estudos a despeito do relacionamento com Deus. E eu quero então, a partir desse tema, desse assunto, compartilhar algumas verdades espirituais sobre o relacionamento com Deus que eu tenho aprendido durante os últimos anos e tenho buscado praticar em toda a minha caminhada com Jesus. Eu quero, com esses vídeos, com essa série de aproximadamente 10 vídeos, encorajar você a desfrutar de um relacionamento profundo, pessoal com Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou. E para iniciar essa série eu quero começar com um tema: origem do relacionamento. Eu quero conversar com você rapidamente, nesse dia de hoje, de onde ou de que forma, qual foi a origem dessa relação pessoal que nós podemos ter com Deus. De onde então se parte essa relação entre a divindade santa e o ser humano impuro, injusto. Nós precisamos então rever ou revisitar essas verdades, não que sejam novas, mas que creio ser importantes para os dias que nós temos vivido. Quando nós falamos então de origem do relacionamento com Deus, certamente nós voltamos no Jardim do Éden. E eu tenho aprendido nos últimos anos que a nossa relação com Deus, ela não se dá a partir do Éden, mas o Éden então é a materialização daquilo que de fato Deus estabeleceu ou elegeu nele mesmo. O texto de Efésios, no capítulo 1, o verso 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse texto expressa a origem do relacionamento com Deus. Deus nos elegeu nele mesmo. Nós fomos eleitos, escolhidos nele mesmo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Essa palavra presença ou a expressão na sua presença denota para nós a origem do relacionamento com Deus. Porque ao estarmos na presença de Deus, nós desfrutamos dessa relação pessoal, dessa relação íntima, dessa intimidade com Deus. Quando então Deus estabelece Adão e Eva no jardim, eles apenas materializam aquilo que foi o desejo do coração de Deus. Essa eleição, essa escolha que Deus faz a partir dele mesmo, é materializada no Éden ao colocar então Adão e Eva ali. Falar de relacionamento com Deus, falar de intimidade, é falar não apenas de uma devoção cega ou de uma devoção legalista, mas é você abordar a profundeza da relação pessoal, da divindade, do Deus que nos criou. Nós fomos criados a partir de Deus para nos relacionarmos com Ele. De fato, o relacionamento com Deus jamais poderia ser uma premissa ou partindo-se do ser humano. Nós cremos que a relação que podemos ter com Ele partiu dele mesmo. O relacionamento com Deus parte dessa eleição, dessa escolha que Ele faz a partir dele e assim materializa-se no Éden. Nós podemos ver a origem do relacionamento ou esse relacionamento pessoal partindo de Deus, por exemplo, no testemunho ou na experiência que Moisés teve em Êxodo capítulo 3. Deus vem ao encontro de Moisés e a partir dali então ele tem a sua chamada, a sua vocação. Nós encontramos também no Novo Testamento, em Atos capítulo 9, na conversão do apóstolo Paulo, o próprio Jesus aparecendo a ele, demonstrando então que partiu de Deus essa manifestação de graça, esse favor para continuar então um relacionamento pessoal. Tudo o que Moisés viveu na sua relação pessoal, como também o apóstolo Paulo, demonstrado nesse exemplo que eu tenho citado, nos evidenciam que a relação pessoal, a intimidade que a gente tem com Deus, partiu dele mesmo. Nós não poderíamos nos relacionar com Deus com a premissa de que nós então fomos esses que
escolhemos em essência, mas Deus providencia a nós a possibilidade de se relacionar com Ele. Gênesis 1:26 diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Esse texto é um texto bem conhecido, onde demonstra a Trindade Santa criando o ser humano. E o que eu gosto nesse texto é que, à medida que Deus diz, façamos o homem, nesse texto ele também demonstra que o homem governaria, que o homem então seria sua imagem e semelhança. Nós podemos nos relacionar com Deus porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E o que seria ser essa imagem e semelhança? Bom, muitos têm dito na intelectualidade, na racionalidade, porque nós somos seres pensantes, na espiritualidade, e eu creio nessas verdades. Só que eu quero aqui enfatizar o que o texto diz logo em seguida, quando ele fala então que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O texto é enfático quando diz que nós governaria, ou seja, dominem eles. Quando Deus nos cria à sua imagem e à sua semelhança, essa imagem e semelhança aparentemente não fica extremado somente à relação ou raciocínio pensante do homem, mas ao fato do homem, o ser humano, poder dominar, governar sobre as criaturas. Isso é um benefício, é um privilégio que a relação pessoal com Deus, que a intimidade com o Senhor proporciona a todo aquele que é imagem e semelhança. Ser imagem e semelhança do Senhor é também você governar sobre as coisas criadas. É você dominar sobre as coisas criadas. Deus então nos convida para essa relação pessoal, nos faz semelhante a Ele mesmo, e essa semelhança é o governo, é o domínio. Nós podemos governar com Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu fico impressionado ao enxergar um Deus poderoso, criador, que então compartilha com o ser humano um atributo dele. Quando Deus diz que o homem, feito à sua imagem e semelhança, pode então governar, dominar sobre as coisas criadas, o que Deus está fazendo é compartilhando um atributo seu, o atributo do governo. Deus nos criou para um relacionamento íntimo, pessoal. E esse relacionamento íntimo, pessoal, a partir de ser, então, imagem e semelhança de Deus, está associado ao governo sobre as coisas criadas. Na nossa relação com Deus, nós podemos descobrir que ser imagem e semelhança do Criador é governar com Ele nessa terra. Agora, nós precisamos entender que o propósito desse governo não é sobrepor sobre as pessoas ou sobre os seres humanos. Deus nos dá poder ou imagem e semelhança no sentido de governo sobre as coisas que Ele criou. E esse governo tem um propósito. O propósito desse governo é nós então podermos demonstrar essa imagem e semelhança que somos dele aqui na Terra. Nós podemos ser então essas divindades sociais na Terra. Perceba, não somos deuses. A minha expressão é no sentido de manifestar a essência divina na Terra a partir dessa imagem e semelhança. O propósito do governo que Deus compartilhou com o homem por essa relação pessoal é então manifestar a natureza de Cristo, a natureza de Deus na Terra. O propósito do governo é podermos demonstrar que somos a imagem e semelhança desse Deus. E é lógico e fato que na relação pessoal nós podemos não só demonstrar, evidenciando essa divindade, sendo seres humanos sociais, como também desfrutar da sua presença constantemente. O relacionamento com Deus, ele se faz necessário para a manutenção da nossa existência. O relacionamento com Deus, ele se faz necessário para a manutenção das nossas faculdades mentais e emocionais. Eu acredito que a intimidade com o Senhor, que essa relação que nós podemos ter, que partiu dele mesmo, é exatamente o fator primordial para a nossa saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Eu quero te encorajar nesses dias a desenvolver um relacionamento profundo, pessoal com Deus que te criou,
com Deus que te escolheu, que te elegeu nele mesmo. A origem do relacionamento com Deus é no próprio Senhor, porque Ele nos escolheu e nos elegeu nele. A partir disso, então, tendo esse entendimento espiritual, nós enxergaremos de fato o privilégio que é então desfrutar de uma intimidade com o Senhor. Eu quero nesse dia de hoje, com esse vídeo, encorajar você a deixar de ser um mero religioso ou um mero espectador da fé. Eu quero encorajar você a abrir mão de uma vida desregrada no tocante à relação pessoal com Deus, mas se aprofundar em conhecer esse Deus. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Senhor, e o único Deus, e a Jesus, o teu Filho. Eu quero te encorajar a ter intimidade com o Senhor, conhecendo a Deus. A origem do relacionamento com Deus é antes da fundação do mundo. A materialização desse relacionamento com Deus é a partir do Éden, em Adão e Eva. E nós podemos então, nessa continuidade, a partir de Jesus, reconciliado com o Pai, continuar desenvolvendo esse relacionamento pessoal. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 18, fala que nós fomos reconciliados com o Pai. A partir da queda em Adão, toda a humanidade caiu. Toda a humanidade ficou distante, carente da glória de Deus. Mas a partir do segundo Adão, o Jesus Cristo, cabeça de espécie, nós podemos então ser religados, ser reconciliados, ser reconectados com o Pai e por intermédio de Jesus Cristo, desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. A reconciliação com Deus Pai é a continuidade da origem. É onde nós podemos então religar a nossa vida ao Deus que nos criou e assim ter intimidade com Ele. E como dizem Efésios 1, 3 e 4, ser santo e permanecer na presença dEle em intimidade. Eu te encorajo nesse dia, desenvolva um relacionamento íntimo com o Senhor e tenha sua vida transformada de dentro para fora. Deus abençoe você. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio e foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados. Vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o Reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus, então, semear na nossa vida. Deus abençoe você.